então boa noite. O Reinaldo já falou, meu nome é Carlos César, sou formado aqui pela faculdade, né? Então a gente, depois que terminou, foi até muito interessante, porque a nossa turma, a maioria, correu todo mundo para a área da orientação. Aí teve alguns mais piradinhos, assim, que adoraram a parte da pesquisa, que a gente realmente se empolgou. Eu e o André acabamos conversando, batendo papo, e vamos. Eu já fazia algumas pesquisas em cima de transcomunicação. Um belo dia, na aula do Reginaldo, a gente assistiu uma aula sobre transcomunicação, fomos até o laboratório, ele mostrou pra gente, e aí pintou todo esse interesse. E pra mim, depois que eu comecei, foi embora. Eu sou professor lá na FAS, eu dou aula de oratória, técnicas de ensino, informática, seminário de balé, dá aula de balé também, dá aula de tudo, né? Professor não é essa história não, né? A gente vai dando aula de tudo quanto é coisa. O André também, se quiser se apresentar ali certinho. Boa noite. Bom, já falaram, meu nome é André, né? Eu sou parapsicólogo, formado pela faculdade, né? E, além da pesquisa aqui, eu faço faculdade de psicologia e dou aula de filosofias herméticas e alquimia. E hoje estou aqui feliz de poder contribuir aí um pouco com a questão da pesquisa da parapsicologia e na questão do estudo das vozes eletrônicas. Então tá, aí só para ilustrar um pedacinho. Transcomunicação, né? As gravações de vozes eletrônicas seriam supostas trocas de informações entre dois planos. Realidades interdimensionais, realidade física, uma suposta realidade espiritual. Trazendo aqui para dentro da sala, a gente pode ser muito claro com isso, né? Só que, dentro das nossas pesquisas, a gente já chegou a um nível que a gente não sabe se isso é espiritual ou não é espiritual, correto, André? Sim, a gente hoje, né, verificando a própria literatura mais aprofundada no assunto, né, na questão que a gente sempre está pesquisando aí, a gente acaba encontrando, além da possibilidade espiritual, a gente acaba encontrando a possibilidade de comunicação com outros planos, não necessariamente do espírito. Alguns autores falam até em outras dimensões, outros planetas, outras realidades. E a gente também não pode desprezar a possibilidade da ação da mente sobre a matéria também. Até alguns estudos de outros pesquisadores que a gente encontrou bem interessante a questão da transcomunicação com pessoas vivas, né? Então a gente ainda não Os que estão evoluindo de um jeito. Nós participamos até de um congresso de médicos espíritas, porque estava lá a Sônia Rinaldi, inclusive. Nós saímos daqui e fomos até São Paulo. Até foi muito interessante, porque a recepção que a gente ligou e marcou com eles: olha, estamos indo, somos parapsicólogos aqui em Curitiba. Tinha tapete vermelho para nós. Tinha tapete vermelho. Inclusive, todos os palestrantes na frente, temos parapsicólogos aqui que vieram nos visitar, tal. Isso demonstra que todos eles estavam com medo de falar alguma coisa, e a gente lá no meio, né? Mas na verdade nós somos com tudo realmente de conhecer. Estava lá a Sônia Rinaldi, a gente gostaria de conhecê-la, você já deve ter ouvido falar dela. É uma das grandes transcomunicadoras. Foi bem interessante, porque ela está fazendo uma pesquisa com pessoas em coma. Ela está usando a transcomunicação com pessoas em coma. E tem obtido retornos muito legais. Claro que ela não passa para a gente as dicas de nada disso, né? Esse é o problema. Vamos para frente. Um pouquinho da história. Frederick Jungersen, na Suécia, né? Em 12 de julho de 59, 54 anos atrás, gravou as primeiras vozes da sua casa de campo, utilizando um gravador de rolo. Nós estamos trabalhando nas nossas pesquisas com um equipamento todo digital. Tá? Nós utilizamos um computador, até eu trouxe vários equipamentos ali para demonstrar para vocês. Alguns equipamentos ali são, inclusive, de apoio para quando a gente vai para campo, para quando a gente vai para esses locais assim. A gente acaba usando os radinhos que tem ali, isso, aquilo, aquele outro. Então, acabei trazendo mais para demonstrar para vocês. Nós utilizamos muito o gravador, um gravador digital de alta qualidade, o computador, mas dentro da literatura já foi muito claro de que o processo de trabalhar com equipamento analógico é melhor que o digital.
Hoje em dia nós já estamos inclusive pensando na possibilidade de voltar a um rádio a válvula para que gere o nosso chiado branco e quem sabe um rádio gravador analógico para fazer um intercâmbio junto com o digital. Considerado o grande pioneiro da área, né? Agraciado com a comenda da Ordem de São Gregório em 1969 pelo Papa VI por estas pesquisas. Então isto mostra que as pesquisas de transcomunicação estão há algum tempinho já saindo realmente do papel, saindo de dentro dos laboratórios, né? Os laboratórios de pesquisa. Com certeza. O bacana, você até falando sobre os equipamentos, eu acho que uma coisa, um lado positivo da tecnologia, né, da parte digital em relação ao analógico, é justamente a possibilidade de você transportar, a facilidade de você transportar para, principalmente, a campo, né? Que a gente vê ali, por exemplo, a foto do gravador de volume, né, que ele utilizava, né? Imagina o trabalho que nessa época, né, os pesquisadores teriam para levar todo esse material a campo, né? Tudo era muito mais fácil. E hoje, com a tecnologia digital, essa facilidade... A igreja, com seus baluartes mais perigosos, passou a dizer que os fenômenos existiam, sim, diante das quais não se podia contrapor. Ou seja, a igreja lá atrás já começou a... Quer dizer, eles nunca falaram que não existia, né? Essa é a mais pura realidade, né? Só que eles nunca afirmaram como, né? O Quevedo já dizia que pode, mas 50 metros só da igreja. 50 metros para frente, 50 metros para frente já não dá. Mas que tinham causas lógicas, explicadas pela psicologia, no caso daquela época era parapsicologia, era chamada psicologia. Na questão dogmática da igreja, só os emissários de Deus ou Jesus, anjos, podem. Nesse caso aí já entra um pouco a questão dogmática, né? A questão da filosofia e tal, filosofia católica, né? Mas realmente eu acho que o interessante é que é realmente esse destaque já foi reconhecida a questão de que algo acontece. Embora ali, os padres não quisessem se comunicar até hoje, de uma certa forma, evitando tocar no assunto, dizer não, isso é ou isso não é, enfim, está lá, mas a gente não quer, né, não vamos falar sobre isso. Acho que isso é mais... Existem duas modalidades, né, dentro da pesquisa de transcomunicação, chamada TCI, transcomunicação instrumental, e a TCM, que é a transcomunicação medial, ou seja, utilizando o médium. Nós procuramos não utilizar o médium junto. Essa é uma das coisas assim, que às vezes eu bato um pouco de frente com alguns outros transcomunicadores. Eu sou, que eu fosse bem claro, que eu bato um pouco com os caras da internet mesmo. Eu entro nos fóruns, sento o sarrafo, porque a partir do momento que você está usando o médium, na minha visão, você está canalizando cada vez mais. É a mesma coisa que eu vou ao centro espírita. Então você está canalizando. Eu acredito que é possível? Sim, é possível. Agora, por que a gente não consegue fazer isso sem a utilização do médium? É obrigatório, porque lá tem uns caras que batem o pé que tem que usar o médium. Eu já acho que não. Eu acho que se acontece, quantas pessoas conseguem gravar no acaso, né? Gravou lá, ligou o celular, começou a gravar alguma coisa, surgiu um áudio. Até o pessoal da televisão, até eu comentava com você, né? Eles estiveram gravando com a gente lá em cima, a gravação do Globo Repórter, e em um determinado momento a repórter estava editando o seu material e nesse momento ela esbarrou no retroceder, uma coisa, um processo que a gente nunca faz, e sem querer eu bati no processo do retroceder. Quando retrocedeu, na voz de um dos nossos pesquisadores, o André, que não está aqui, aparece uma segunda voz ao fundo, e eles estavam gravando com um canal. Aí o detalhe, quem disse isso para nós foi o técnico de áudio da Rede Globo. Ele falou, está com 2 canais e tem 2 vozes, nós só gravamos com um canal. E eles querem que a gente vá lá no canal agora para dar um jeito de pegar esse material com eles. O problema é que não tem como tirar daquele equipamento deles e passar para o nosso réis mortais, né? Tem que ser um equipamento profissional, então a gente vai ter que levar o nosso e tentar fazer um chasquicho lá de gravar para tentar ver o que dá. Por que a gente não consegue fazer isso? Tinha algum médium com a gente lá no dia? Não, cheio de gente, luz, Reginaldo estava lá, estava todo mundo, né? Então não tinha nada assim.
Olha que interessante. Gente, qualquer momento, perguntem que o André está ali. Deixa eu falar. Não sei se eu sonhei isso ou li. A primeira pesquisa não foi feita ao acaso? Ele não estava gravando voz de passarinho, uma coisa assim? Sim, eles estavam fazendo gravação de voz de pássaros, né? Não era intencional, né? Não era intencional. Ele gravava, ele tinha esse costume de gravar voz de som de pássaros, né? Não era voz de pássaros, som de pássaros. Voz de pássaro E uma dessas gravações ele ouviu a voz, inclusive, em alemão, né? Estava em alemão. Passarinho falando em alemão. O passarinho falando em alemão mesmo. Obrigada. Então, desculpe te cortar, mas no caso com o médium ali que você fala, tem que ter um médium que se diz, né, que diz que consegue ouvir para ter, ou não? Ele faz a transmissão mesmo. Através dele. Ele é antena. Ele é antena. O fato dele estar presente, mas aí cabe aquela coisa. Todos nós somos médiums. Né? Todos nós somos médiums. Aí vai cair um porém assim. Uma coisa que eu já estava pensando isso até confabulando comigo. Eu tenho quase certeza que o cidadão é médium. Ele é um cético de primeira. Tá? Ele é o nosso pesquisador, ele é filósofo, ele não é parapsicólogo, ele não entende nada da parapsicologia. Hoje em dia está entendendo um pouco mais, porque a gente cutuca ele, dá livro para ele ler, e ele lê e debate tudo aquilo. Isso é legal, isso é muito bacana, porque todo mundo que vem, então, aceita tudo que você diz, é chato, né? Então é bom quando o cara bate de frente. E se você falar para ele, você é médium, cara, ele vai dizer, não, eu não sou médium. Nem passa por... Nossa, passa longe. Mas toda vez que ele está presente, os áudios surgem. O cidadão é o outro André. É o outro André. É o outro André. É quem você conheceu, né? Isso. Toda vez que ele está presente, os áudios aparecem. Ele grava sozinho em casa, os áudios aparecem. Mas no caso aí não seria o médium falando, seria só ele estando junto. Só ele estando junto, a manifestação energética dele como uma antena. Uma predisposição, pode ser. Uma predisposição. Acho que seria interessante, só para dar uma, talvez, não sei, para mim ficou um pouco estranho, assim, mas acho que só para colocar que médium, no caso que a gente fala, é o médium, seria o desenvolvido, vamos dizer assim. Isso. Não que seja uma pessoa que não saiba. Isso. No caso dele, completamente. Mas é um médium que desenvolve já. Isso, aquele que realmente se apresenta. Que tem que ter. E vocês, fazendo a pesquisa de vocês veem que não necessariamente... Não necessariamente. Isso começou a acontecer a partir do momento que a gente começou a fazer bastante pesquisa. E ele começou a participar bastante, a gente começou a perceber isso daí. Você também percebeu. Essa variação da presença dele junto, o Gerson também percebeu isso, quando ele está junto e quando ele não está. Legal. Agora, como é que a gente vai colocar isso na balança? Eu ainda não sei. O que realmente isso significa em termos de dados para pesquisa, ainda é algo... Tentamos não usar o médium, mas se todos somos médium, todos temos uma capacidade. Uns que utilizam, uns têm consciência e os outros inconscientes, para a gente trabalhar. Eu já vou pular direto para essa parte, explicando que essas originam-se desencarnados, vamos dizer assim, tratam-se de vozes comuns captadas acidentalmente pelo microfone ou através de ondas de rádio. Essa hipótese, na verdade, essas questões aqui, foi questões que, debatendo junto a fóruns e várias outras pesquisas, eu percebi que sempre caíam as mesmas argumentações quanto a pesquisa em transcomunicação. Eu coloquei lá originam-se desencarnados, porque na verdade toda vez que a gente está querendo fazer uma pesquisa de transcomunicação, querendo ou não, a gente acaba querendo que pareça uma voz ali, tudo desencarnado, conversando com a gente, trocando bola, né? Essa é a mais pura realidade. Mas a gente não tem como afirmar, até esse termo de trocar ele dali, porque ele não está correto, o termo desencarnados. Porque vários pesquisadores já estão chegando ao ponto de que podem ser outras vozes do tipo outra dimensão, outra realidade, não se sabe o que é. Fontes diversas. Fontes diversas. Não só desencarnados. Exatamente. Então, essa hipótese não explica a forma poliglótica de inúmeras mensagens omitidas. Talvez nunca de rádio, microfone e tal. Então, a gente que faz isso aí tenta ter um máximo de cuidado. Brincadeira de radioamadores ou de estações clandestinas. Eu sou radioamador.
E eu sei claramente que as ondas de rádio, a frequência de ondas de rádio, principalmente de rádio amador, não funciona assim. Primeiro que o rádio amador não vai conseguir captar que você está com o rádio ligado lá do outro lado. E eu não tenho como responder a pergunta que você fez sem saber o que você está me perguntando. Essa é a parte interessante. Produto de alucinações ou ilusões auditivas que tem levado os ouvintes a imaginarem frases ouvidas em meio ao ruído de fundo. Quer falar? Eu acho que essa questão das alucinações auditivas, né, esse tipo de coisa, aqui eu acho interessante essa colocação, porque aqui justamente é onde a pesquisa entra naquele meio psicobiofísico, né, que você tem o meio físico, o meio biológico e o meio psíquico. Quando você está ouvindo, né, uma voz está interagindo com esses três meios. Né. Porém, a questão da alucinação auditiva, primeiro que ela frequentemente está associada a alguma outra patologia, não é uma coisa livre, assim, vou ter uma alucinação auditiva. Né? Não é assim tão simples quanto as pessoas pensam, você ter uma alucinação auditiva. No caso, alucinação auditiva, a pessoa poderia ter até mesmo sem estar utilizando o equipamento. E depois a forma como é analisada, eu acho interessante, quando se escuta, primeiro que a gente não procura fazer nenhuma interpretação. Né? Podemos dizer, pegando a hipótese da psicologia, é o processo de Gestalt, você atribui ao ruído o significado, mas o que a gente avalia não é tanto o significado em si, a questão de atribuir significado. O que a gente avalia é a qualidade do áudio e a forma como ele se apresenta, a questão dos espaçamentos, a questão as características verbais implícitas no áudio. Em alguns pedaços, algumas coisas, a gente consegue, né, até obter o significado, consegue até compreender. Muitos acabam ficando incompreensíveis, mas o formato do áudio, o formato vocálico do áudio, isso não passa por esse filtro da ilusão, da alucinação. Só uma pergunta. É mais de uma pessoa analisa? Sim. Ruído? Então, se fosse uma alucinação, seria uma alucinação coletiva. Né? E ainda por cima são analisados separadamente, porque a gente faz uma primeira audição juntos ali na hora, mas depois cada um leva para sua casa, escuta em casa várias vezes, quer dizer, então para a gente chegar e dizer, todos nós tivemos uma alucinação coletiva em lugares diferentes ao mesmo tempo, quer dizer, em tempos diferentes, seria uma alucinação digna da parapsicologia. As pessoas alucinarem em lugares diferentes, em tempos diferentes, a mesma coisa. Seria uma alucinação bacana. Em certos tipos de gravação, as vozes são muito débeis, dando ensejo a alguma interpretação dúbias das frases ouvidas. Tudo isso que o André falou, não vou pegar de novo. Daí surgiram controvérsias, especialmente devido à semelhança entre si de palavras pertencentes a diversas outras línguas, mas com significados diferentes, fato que poderia dar um ensejo ao que o experimentador distorça o sentido da entonação, tentando impor sua eventual crença na comunicação dos mortos. Cabe muitas vezes a chamada pareidolia, né? Que a gente acaba ouvindo o que o nosso cérebro quer e que a gente quer ouvir. A gente tenta ter o máximo de cuidado possível com isso. Quando a gente faz a parte da auscultação do material, a gente ouve o material, cada um tem o seu... faz esse processo, a gente tenta cuidar, porque pode ali realmente, você está querendo ouvir, o famoso efeito pesquisador, né? Você escuta o que você quer ouvir uma voz, você tem que ouvir a voz, você precisa ouvir a voz. Então a gente tenta ter o máximo de cuidado, por isso a gente manda inclusive para outras pessoas, para que ouçam, avaliem. Minha esposa está aí, chamo ela lá e vem cá, escuta aqui o negócio, o que você acha disso aqui? Ela dá às vezes os parecer dela lá, o Fred, que é mais cético e tem uma formação diferenciada, também é bacana, porque daí ele tem uma outra visão, traz, né? Na verdade não existe coincidência, né? Foi bacana porque ele me encontrou pela internet. Eu
tem bastante material nosso lá na internet, como o LGBE, né? Então, se digitar LGBE, você acha bastante coisa. E ele me localizou, e quando ele veio, assim, ele veio conversar comigo a primeira vez lá em cima no sítio, muito cético, muito fechado, assim, mas será que isso acontece, cara? Será que isso pode? Mas daí ele deu a deixa que ele falou, eu quero pesquisar. Eu falei, fechou. Você mesmo são parapsicólogo ou são da Força Especial? Força Especial da Parapsicologia. Isso aqui é quando a gente vai para campo, né? Porque quando vai para campo, na verdade, isso aqui falta bolso. Você coloca os negócios aqui, põe uma pochete do lado, a mochila nas costas, a bolsa na mão e falta coisa. Eu comprei aquela bolsinha ali, aquela maleta para carregar as coisas e ela é pequena. Ela veio até pouca de coisa e a mochila cheia. E eu não trouxe tudo. Você vai fazer pesquisa fora, é bastante coisa. E quando você vai, a gente sempre brinca assim, você está fazendo pesquisa aqui, no laboratório, o gravador e o computador bastou, não precisa mais nada. O máximo a gente utiliza um termômetro, uma bússola, alguma coisa assim para fazer um trabalho diferente. Vai para campo, você não pode perder a oportunidade. No campo a gente quer gravar tudo, né? No campo você quer filmar, você quer tirar foto, você quer fazer um copo, você quer botar um tábua Ouija na frente, quer fazer tudo. Né? O que der para fazer, a gente tenta. Inclusive, quando você vai para campo, tem que levar uma mala só de bateria. Só de bateria. Só de bateria. O fenômeno aconteceu no último conto lá. A gente, durante o período que o pessoal da Rede Globo esteve acompanhando a gente, nos locais, fazendo entrevista, em alguns momentos eles tiveram assim, chegou quase a faltar bateria. O psicomanda mesmo, né? No próprio psicomanda. Faltou bateria. Que a gente, quando vai, dependendo da intensidade do fenômeno, a bateria nova, recém-tirada da embalagem, parece que ele consome energia assim, rapidinho. Às vezes queima equipamento. Queima equipamento, já perdemos equipamento. E do nada. Né? Nossa última, que foi na quinta-feira passada. Lá na casa. Quinta-feira passada, a gente gravou com eles lá na casa. Nós fomos fazer uma pesquisa de campo, um suposto poltergeist que estava acontecendo, fenômenos dentro da casa. Eles tiraram, eu levei a minha filmadora carregada, cheguei lá, liguei a filmadora, sem carga. A do André, sem carga. Da moça que levou uma outra câmera sobressalente de mão para ela ficar filmando ali por trás, fazendo um making off, sem carga. O celular, carga. Eles trocaram 4 baterias em 25, 30 minutos. Uma atrás da outra. E nesse momento foi a hora que a gente pegou, a bússola travou, deu variação de temperatura, todo mundo ficou com sono, virou um festival do encosta na parede, todo mundo, e eles fazendo entrevista com uma pessoa que relatava ter tido os fenômenos. E eu tenho certeza que eu vi uma manifestação. E foi muito engraçado, porque daí em determinado momento o André doidou. Falei, o que aconteceu? Pirou o bicho. Ele falou, cara, passou alguma coisa aqui. E alguma coisa grande. E daí já saiu com o negócio com temperatura, e já saiu aqui, já não tinha bateria de mais nada. A única coisa que sobrou foi o medidor de temperatura. Ele saiu com o medidor, nada. Mas por incrível que pareça, as baterias pararam de dar pau, acabou o sono do povo, nós somos até 2h30 da manhã. Sem sono, tranquilo, acabou. Foi uma coisa incrível, você viu um pico. Fora a fome, né? Tá, gordinho sempre tem fome, porque Eu também. mas o André estava com fome, coisa errada, né? Produto de fraude, falsificação, da conspiração de um grupo interessado em impor uma crença ou obter vantagens financeiras através da venda desse tipo de ilusão. Né? A hipótese não se sustenta devido à repetibilidade do fenômeno por qualquer experimentador. Na verdade, você não precisa ser o pesquisador em transcomunicação para obter algum tipo de áudio. Basta com que você queira fazer e comece a fazer as pesquisas, você consegue obter os resultados. E isso é verídico. Tá? Como negócio parece ser um dos menos virtuosos, pois os lucros materiais são altamente negativos. Cada vez que eu compro alguma coisa, alguém quer me bater. Oi? Pelo contrário, prejuízo. O prejuízo é, cada vez que eu digo, eu vou comprar um negocinho aqui, posso comprar um negocinho? Alguém já quer me bater lá, não, de novo, mais coisa, mais equipamento. Então,
a gente investe no equipamento, porque não tem patrocínio, não tem nada, então isso realmente é uma coisa bem... Depois vai ser passado o chapéu. Fenômeno de poltergeist, psicocinético. O inconsciente do experimentador imprime as frases nas fitas por processos psicocinéticos. Essa tem sido a hipótese mais evocada pelos céticos, né? Essa é a que eles mais gostam de usar. É o último reduto atrás dos quais materialistas reducionistas se trincheiram e resistem obstinadamente. E é o último, quando o cético já começa a falar em psicocinesia, primeiro. Já começa a acreditar em psicocinesia. Eu só penso assim, é a mais fraca de todas, por várias razões. Uma delas eu gosto de citar bem claro assim, imagina se a psicocinesia, não podemos descartar, mas se você imagina se a psicocinesia estivesse realmente influenciando em todas as gravações que a gente faz. Imagina quantos pesquisadores no mundo existem e fazem pesquisas, não só de transcomunicação. Será que todas elas não teriam que ser revistas? Já imaginou a doideira que ia ser? O cara fez pesquisa lá da biologia, não sei o quê. Será que ele não usou a mente dele, movimentou e fez as moléculas, isso, aquilo, aquilo outro? Realmente, qualquer pesquisa, né, dentro dessa lógica, estaria sujeito a essa questão. Não só a psicocinesia, mas todos os outros fenômenos da parapsicologia. Mas isso já é história de uma outra. No caso da transcomunicação, você não conseguiria derrubar isso se você colocasse um software, por exemplo, que faça a gravação randômica sem ninguém estar lá? Olha, que é possível você deixar você até não precisa de um software que faça isso. Você pode deixar, no caso, só o gravador no ambiente, retirar as pessoas, né? Agora, em princípio, essa ideia da psicocinesia atuando sobre a gravação, ela, assim, sobre várias hipóteses, ela parece fraca em alguns sentidos. Por exemplo, né, vamos dizer que isso fosse verdade, né, que eu, pesquisador, pudesse imprimir uma frase no gravador. Tá, tudo bem. Agora, e quando, por exemplo, a frase que surge no gravador, a informação que ela traz, não é conhecida por ninguém? Né? Ou seja, mesmo que eu quisesse imprimir alguma coisa, o que eu poderia imprimir teria que ser alguma coisa conhecida por mim. Mesmo que de forma inconsciente, mas teria que ser conhecida por mim, de alguma forma. Eu teria que ter essa informação. Porque como é que eu poderia imprimir uma informação que eu não tenho? Como é que a mente poderia fazer uma movimentação baseada em algo que não está nela? Então aí a gente já, com isso pelo menos já pode não ser o argumento suficiente, mas é um indício de que tem algo mais do que a psicocinesia. Como às vezes, em vários casos que a gente às vezes acompanha, surgem informações tipo, vai em tal armário, em tal gaveta, lá no fundo, em tal lugar tem uma coisa que eu deixei para ser entregado para fulano. Informações assim. Quer dizer, ninguém sabia, uma coisa estava escondida lá, só o morto sabia. Qual mente que vai imprimir aquela informação se ela não estava disponível? Mas isso é só uma colocação. Claro que aí também está aberto a outros debates que eu vou Deixa eu perguntar uma coisa.